Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. E esse é mais um vídeo da série Os 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós estamos no vídeo de número 13, o discurso de Pedro. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos em Atos. Nós já estudamos o Antigo Testamento, a Páscoa judaica, o Shavuot judaico, que é a festa de Pentecostes, que aconteceu os 50 dias da saída do povo de Israel, 50 dias depois. Nós já chegamos no Novo Testamento e agora nós estamos no terceiro vídeo. O primeiro vídeo de Atos 2 foi a introdução, quando o Espírito Santo desceu sobre todos. E depois o segundo é quando os outros que estavam lá perceberam e ficavam admirados como nós. Eu do idioma, você de outro idioma, nós não estamos ouvindo eles falarem em judaico, em hebraico. Nós não estamos ouvindo eles falarem em hebraico, mas sim no idioma em que eu nasci. No idioma em que eu nasci. E ainda um dizia, não, ele está falando no meu idioma. E o outro diz, não, ele está falando no meu. E ouviam eles falar das grandezas de Deus. Só que chegou uma hora que alguém começou a zombar deles e disse, eles estão bêbados. Meu irmão, alguém começou a zombar da atuação do Espírito Santo. E você percebe que, se você lê a Bíblia, se você entende um pouquinho de Bíblia, que Jesus Cristo defende o Espírito Santo. Paulo defende o Espírito Santo. Qualquer ofensa contra o Espírito Santo não será perdoada. Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Pedro, no momento em que eles debocham do Espírito Santo, que eles estavam bêbados, ele vai, se coloca em pé. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz, meu irmão, autoridade, quem era Pedro antes, quem é Pedro agora? Pregou à multidão reunida, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Uma coisa que é interessante é que Pedro... Tem gente que quer falar de Cristo, quer explicar de Cristo, quer argumentar sobre Cristo, e fica naquele bate e volta. Eu falo de Jesus e tu argumenta e fica aquela discussão, e quanto mais as pessoas aumentam sua voz, mais o cristão aumenta a sua voz para discutir, para argumentar, para o corrigir. E Pedro não. Calma, gente. Preste atenção no que eu vou falar. Fiquem atentos. Deixa eu conversar com vocês. Enquanto eu vou falando, vocês vão prestando atenção. Você me permite eu falar? Olha só. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai atenção às minhas palavras. E aí ele diz, esses homens não estão embriagados. Como pensais, como vocês estão pensando? Até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e suas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Chamaram de bêbados. Olha a prontidão de Pedro a defender o Espírito Santo. Pedro, que antes era instável. Pedro era instável. Pedro tinha um momento em que ele era usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, falava com autoridade. Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, disse, você és o Filho de Deus, o Messias. Mas na mesma conversa, se desenvolveu aquela conversa, aquele assunto, e Jesus disse, é importante que eu morra, é importante que eu vá, é importante que eu seja entregue aos homens. E Pedro disse, não deixarei o Senhor morrer.
Mesmo que eu tenha que morrer, mas o Senhor não vai morrer. E o Senhor Jesus disse para ele: sai daqui, Satanás. A palavra Satanás é adversário. Adversário é aquele... adversário é Satanás, é o inimigo, mas também representa aquele que é contra algo, com muita força. E naquele momento Pedro estava sendo contra a cruz de Cristo. E Jesus precisava ir para a cruz. No discurso, depois de Pedro insistir para que eles prestassem atenção, para que eles olhassem para ele, que parassem de debochar, que parassem de bater boca, que parassem de argumentar, que parassem de conversar entre si. Imagina Pedro tentando falar e eles cochichando entre si, ainda tentando entender, mas tentando entender, um perguntando para o outro, e eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, o que você pensa que é isso? Eles em si conversando, e daqui a pouco Pedro, enquanto eles não prestavam atenção, ele não parou de insistir: prestem atenção no que eu vou falar. Preste atenção nisso. Pedro insistiu: preste atenção no que eu vou falar. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe as palavras de Joel. Porque nos últimos tempos, Joel fala sobre nesses dias, depois desses dias. Só que lá, quando Pedro foi falar, ele já disse: é nos últimos tempos, esses dias já se cumpriram. Nós estamos vivendo esses últimos dias até hoje. E o Espírito Santo será derramado sobre toda a terra, sobre todo aquele, sobre o jovem, sobre os filhos, sobre os velhos, sobre os servos. Meu irmão, minha irmã, se você se sente aquele que diz assim para Deus: ó Deus, por que eu nasci para servir? Por que eu nasci para servir? Garanto que muitas vezes você diz para Deus: Deus, o meu serviço é o mais puxado. Você diz para Deus: Deus, eu não consigo nem buscar direito a sua presença porque eu não tenho tempo. O meu serviço, as minhas funções de casa, do serviço, da rua, da minha profissão, todas essas funções matam todo o meu tempo. Mas o Senhor disse que até sobre os servos e as servas derramarei sobre o meu espírito. Eu não estou dizendo que você gastando tempo com seu celular, gastando tempo com a televisão, gastando tempo com coisas fúteis, e vem reclamar para Deus: ó Deus, eu não tenho tempo. Mas você gastou, não tem tempo para ficar meia hora com Deus, mas tem tempo de gastar 5 horas por dia olhando uma tela do celular. Não estou dizendo isso. Tem pessoas que, além de servos da sua profissão, além de servos, acabam se tornando quase que como um escravo. E aquele serviço mata todo o seu tempo. Tá também sobre você. É uma profecia. Sobre você será derramado, se você permitir, se você buscar o Espírito Santo. E você profetizará. Tome posse disso. O batismo do Espírito Santo está disponível a todos. Em Ezequiel 47:3, é uma mensagem que Deus falou muito no meu coração várias vezes, de várias formas. O Senhor mediu 1000 côvados. Primeiro, Ezequiel, ele estava sobre terra seca e ele precisava colocar os pés sobre as águas. E o Senhor mediu para ele, colocou os pés sobre as águas. Meu irmão, minha irmã, tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja e nem os pés nas águas começa a colocar os pés. Mas o que significa isso? É aquele que começa a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. O primeiro passo é colocar os pés nas águas. É dizer para o Espírito Santo: me ensina a ser guiado por você. Me ensina a ser guiado pelo Senhor. Me ensina a fazer a vontade de Deus. Me ensina a ouvir a sua voz. Sabe aquele primeiro clamor que diz: eu desejo ter mais de Deus, mais da presença do Espírito Santo. Eu já não sou mais satisfeito com nada que há na minha vida. Meus afazeres, os meus hobbies,
Isso tudo é bom, me distrai, mas eu preciso mais de Deus. Como é que eu vejo uma vida aqui na terra se está cheia da presença de Deus? Esse desejo é como você colocar os pés sobre as águas. E aí o anjo pode ser interpretado como Jesus Cristo, pode ser interpretado como o Espírito Santo. Eu gosto de entender que é o Espírito Santo, porque ele só diz o varão, o homem. Mede com uma vara, com uma corda, com um bastão, eu creio que com uma corda. Mede 500 metros, mais ou menos, 1000 côvados. Mais ou menos, uns 500 metros, um pouquinho menos. Mediu e disse para ele, vem. É assim a vida com o Espírito Santo. Deus mede para você, Deus faz essa medida. Agora o que eu tenho para você é daqui, ó. Eu tenho medido mais 1000 côvados por você. Entra por essas águas. Entra por essas águas que eu quero me revelar a você. E aí você se permite entrar naquelas águas. Primeiro você está com os pés molhados, somente o solo dos pés. Daqui a pouco você anda. E está com os garrão. Aqui ó. Os artelhos dos pés. Sabe o que acontece com você nesse momento? Que você está em mais profundidade com Deus? Vem a palavra de Deus que significa formosos são os pés. Meu irmão, imagina o teu pé. Quem é que tem aí o pé feio? Levanta a mão. Você tem coragem? Ah, meu pé é feio. Levante. Meu pé fede. Eu sou os dois. Pé feio e pé fede. Mas não importa. Imagina o pé todo calejado, sujo, encardido, dolorido, cheio de... Mas não importa. Os formosos são os pés aqueles que anunciam a paz, que anunciam a palavra de Deus, aqueles que falam do Evangelho. Nesse momento da presença de Deus, da profundidade em Deus, você quer falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora. E aí quando você chegou ali, nos pés, nos artelhos, aqui nos artelhos, teus pés já estão nas águas, o anjo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, conforme você entender, eu creio que é o Espírito Santo, mede mais 1000 côvados. Vamos lá, mais profundo. E você, preste atenção, ele mede os 1000 côvados. Mas ele não te puxa, ele não te pega no colo, ele não te agarra, ele não te pega pela mãozinha, ele não te empurra. Não, é você que dá os passos até chegar lá. Então depende de você caminhar esses passos até chegar lá. Quando você chegar lá, as águas estão pelos joelhos. Joelhos fala de intimidade com Deus. Fala de dobrar os seus joelhos e se humilhar e clamar e orar e buscar, e implorar a Deus. Fala também em se entregar de forma mais profunda. Nesse momento aqui começam-se a dividir-se os meninos dos homens espiritualmente. Como assim? Imagina uma igreja onde todo mundo tem um nível igual espiritualmente. Todo mundo faz aquela oração rasa. A maioria, todo mundo, vou botar todo mundo, mas a maioria tem aquela oração rasa. A maioria tem aquele conhecimento da Bíblia raso. Sabe aquele que só conhece da Bíblia o que foi pregado? Tem aquele que vive uma vida espiritual durante a semana média, medíocre, média. E na igreja começa alguém a se destacar. Começa alguém a dar um glória a Deus e aleluia. Começa alguém se aprofundar mais. Numa palavra mais forte, ele se quebranta e sente a presença de Deus. Aquele que move, começa a mover nos dons. Assim como Pedro disse, eu quero ir pelas águas até o Senhor. Começa a aparecer alguém que se destaca espiritualmente. Não entre os homens, mas perante o céu. E todo mundo vê a diferença na vida dele. É nos joelhos. É no joelho que você consegue essa profundidade. Só que o tempo do vídeo já tá indo. Daqui a pouco tá chegando, tá em quase 15, daqui a pouco tá chegando a 20.
profundidade com o Senhor. O próximo nível é quando você chega com as águas pela cintura. Pela altura do umbigo. O que acontece nessas águas? Quem é que já teve com as águas pelo umbigo e planejou e se organizou e se atreviu, foi atrevido a se atirar nas águas? Você deita o seu corpo e mergulha, levanta, e a onda vem. Imagina você com os problemas, os problemas da vida, a situação, e você se coloca ali, e aquela onda vem. Imagina os problemas vindo te atacar, os problemas tentando te derrubar. Como é que a gente brinca com a onda quando ela vem, quando as águas estão pela cintura, pela altura do umbigo? Ou você abre os braços e deixa aquela onda bater em você, pá, e você se sente: eu sou forte, eu sou valente, eu sou corajoso. E se lá vem outra onda, aquela onda termina, às vezes vem calmaria, às vezes vem onda mais forte, e você tá lá, pá. Ou você é aquele que gosta que quando as ondas vêm, você mergulha, sente o rebuliço, porque olha só, a onda vem, você mergulha, e como a onda passa por cima de você, você sente o remover das águas, mas você tá ali, protegido embaixo das águas. Tem aquele que recebe autoridade. A autoridade diz: em nome de Jesus eu repreendo o inimigo, eu repreendo esse problema, eu vou clamar ao Senhor em nome de Jesus, isso vai ser resolvido. E é aquele que diz assim: ó, eu vou me calar, eu vou me curvar perante o Senhor, perante o nosso Deus, e o Senhor vai te proteger. Os problemas vêm, te atacam, vão embora, e você se levanta, porque você estava escondido em o Senhor, escondido em Deus. Mas quando você está brincando com as águas, mergulhando, tem algo que ainda faz com que você não tenha se entregado totalmente às águas. Sabe o que é? Quando você decide que agora não é mais o momento do Espírito Santo conduzir a tua vida, você se coloca em pé e as águas vêm para a cintura. As águas na cintura, você diz: o Espírito Santo, passei pelas ondas, bati de frente, eu mergulhei por baixo das ondas, o Senhor me protegeu. Até eu treinei umas braçadas, parecia que eu estava nadando, meu corpo todo flutuando nas águas. Mas aí você diz para o Senhor: não, Senhor, mas por enquanto agora eu me coloco de pé, e quem tem o controle da minha vida ainda sou eu. Eu mergulho na presença de Deus, mas quem tem o controle sou eu. Só que aí quando você olha, cadê o varão? Cadê o Espírito Santo que tinha marcado mil côvados? Cadê o anjo? Depende da interpretação. Essa interpretação é meio livre. Quem é? Cadê Jesus Cristo? Cadê o homem ali que mediu os meus côvados? E você olha e está lá na frente. E mais 1000 côvados para você caminhar. Você anda esses 1000 côvados. 1000 côvados. E as águas não dão mais pé. Você não consegue mais tocar com seus pés no fundo das águas. Naquele momento você está totalmente dependente do Espírito Santo. Você se aprofundou de tal forma em Deus, que você não tem mais controle nenhum sobre a vida. É Deus que manda. E você nada no Espírito Santo. E o Espírito Santo pode te usar de uma forma muito mais profunda, que já te usou de alguma outra época da tua vida. Leia. E para encerrar, eu vou passar uns segundinhos de 20 minutos. E para encerrar, quando ele volta, quando ele entra eram as águas, quando ele volta, para encerrar essa mensagem, quando ele volta, as águas estavam cheias de árvores por toda a volta. Árvores. E essas árvores davam frutos, davam folhas. Sabe o que significa isso?
Quando você se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda em Deus, se aprofunda na presença de Deus, você sai das águas. Para você perceber o que está ao seu redor. Árvores plantadas. São aquelas pessoas que estão ao seu redor, plantadas junto à correnteza de águas. Junto ao rio do Senhor, em que você está aprofundado. E essas são as pessoas que estão na sua volta no serviço, sua volta na sua casa, sua volta na igreja, sua volta. As pessoas que rodeiam todos os momentos da sua vida. E essas pessoas são tão influenciadas espiritualmente pela tua vida espiritual, que elas começam as suas folhas servirem de remédio para terceiros. Seus frutos servirem de alimento para terceiros. E aí essas pessoas estão abençoando tantas pessoas que você, através da sua intimidade com Deus, está abençoando terceiros, pessoas que você nem conhece. Se você quer chegar a esse nível com Deus, se aprofunde. Leia Ezequiel 47, 13 em diante, leia todo o capítulo. De joelho e clame ao Senhor. Cumpra isso em minha vida. Faça que isso se torne verdade na minha vida. Eu quero me aprofundar em Deus. Eu quero me entregar de tal forma que não seja mais eu, mas o Senhor vive em mim. Amém? Nós estamos fazendo essa campanha Avivamento para o Brasil. Nós estamos fazendo essa campanha Santidade para a Igreja do Brasil. Para que o avivamento seja um avivamento de santidade. Do mover dos dons de autoridade, de pessoas sendo curadas, de milagres, maravilhas, operação de dons, profecia, oração em línguas, interpretação de línguas, tudo isso. Sinais e sinais maravilhosos de Deus. Mas que a igreja não esqueça da santidade. Porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Amém.